Estamos conversando sobre endometriose. Fábio, e o tratamento, então, a cirurgia para o tratamento? Qual é? Bom, a cirurgia a gente vai buscar, através daquele mapeamento que a gente conversou no bloco anterior, aonde que a endometriose atingiu. E procurar tirar todas as lesões, tá? As lesões profundas devem ser todas retiradas. Se não for retiradas, o tratamento não pode ser considerado completo. Pode ser feito, antigamente era feito, vamos dizer assim, com a barriga aberta. E eram aquelas grandes cirurgias que acometiam, às vezes a própria cirurgia, a dor que a cirurgia que sobrava da cirurgia era pior do que a própria doença. A endometriose, como atinge órgãos nobres da mulher, deve ser atuada sobre ela da forma de preservar. A gente deve preservar os órgãos pélvicos da mulher. Tá? Porque, como a gente falou, são de mulheres jovens. Claro. A cirurgia não pode ser pior do que a doença. E a laparoscopia, com o surgimento da laparoscopia, com sistemas de imagem de melhor qualidade, que são aquelas cirurgias do furinho, famosa hoje em dia pela cirurgia bariátrica ou para a cirurgia da retirada da vesícula, ela é, hoje na ginecologia, a melhor para isso. A gente tem a magnitude, né, o aumento, e hoje a alta definição com sistemas de high definition, em que a gente consegue ver, definir o que é o parte do tecido são e o que é a parte do tecido doente. O importante é a gente fazer um bom diagnóstico, bom mapeamento, para que a cirurgia seja direcionada por esse mapeamento. Então a cirurgia serve para extirpar todas as regiões alteradas e restituir a pelve feminina, como a gente falou, que a maior parte do acometimento é da pelve feminina, restituir a integridade física dela. E o tratamento clínico? O tratamento clínico a gente busca ser inicial, tá? Impedir, mandar a paciente diretamente para a cirurgia, e a gente busca relaxar a pelve, tirar a dor, e muitas vezes bloquear o hormônio para aquelas pacientes que não querem engravidar. Se tiver endometriose como tumor pélvico ou formando uma grande tumoração, o tratamento clínico é adjuvante. Então a gente faz o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico é complementar. Falando nisso, o uso de anticoncepcionais hormonais, ele ajuda ou impede o aparecimento e o desenvolvimento da doença? Isso também era uma coisa, então a gente vai falar talvez de algumas curiosidades e algumas coisas que foram até alguns mitos. O anticoncepcional a gente já sabe que não, isoladamente, não impede nem o surgimento, nem não serve isoladamente como tratamento, tá? Ele é um tratamento complementar. Ele talvez diminua sim o surgimento. As pacientes que fazem uso crônico de anticoncepção ou que engravidaram precocemente, talvez essas tenham menos endometriose. E quando a pessoa engravida? Como eu estava falando, ela é tratada? Ela não é tratada. A gente fala que ela passa por um período de congelamento da doença. A doença fica quieta. Então, se ela conseguiu engravidar, se a endometriose não atingiu os órgãos que faz a gravidez e ela conseguiu engravidar, ela passa por um período hormonal que é adequado e desejado para ela. Então ela passa a um período bom da doença. Só que ela não é tratada. Entendi. A doença está lá. Se ela cometeu o intestino, ela vai ter um grande caroço do intestino lá, quietinho. Às vezes, se a gente faz a cesárea, a gente acha. Às vezes faz cesáreas de grande dificuldade. Essas pacientes, às vezes, não têm um parto normal, porque o colo do útero doente, nos mecanismos de preparo para o trabalho de parto e para o parto, não dá uma dilatação, não permite, às vezes até um parto normal, incrível que pareça, mas não permite. Não é uma coisa tão clara isso para a gente. Mas ela não está tratada com a gravidez, não. Ela continua precisando fazer depois um rastreamento. É boa a gravidez, mas não trata em definitivo. Então, a endometriose não causa infertilidade sempre? Não causa infertilidade. Ela sai, como ela é um mecanismo inflamatório da pelve, ela atrapalha o ovinho que a mulher despejou na pelve, que a tuba tem que funcionar. Se atingiu a tuba endurecida, a tuba é um órgão que está solto, ela funciona como grandes pegadores de óvulo dentro da barriga. Se ela está presa, está fibrosada, está dura, ela às vezes atrapalha o funcionamento normal. O processo inflamatório que ela causa, a endometriose, faz que esses mecanismos de defesa do corpo, ela foi ruim para se defender da endometriose, mas esse processo inflamatório é ruim para o ovo que quer se formar, é ruim para o espermatozoide, é ruim para o óvulo. Então ela pode causar infertilidade nesses casos. Mas muitas mulheres, ou boa parte das mulheres, engravidam mesmo tendo endometriose em casos graves de endometriose. Então a gente precisa ver
quanto tempo ela demorou, se ela está demorando muito para engravidar ou não, como a gente falou no começo, ela pode ser um dos motivos para que a gente precisa fazer a cirurgia. Se ela não engravidou e tem mais de uma hora que está aí, mais de um ano querendo a gravidez, pode ser um motivo pelo qual a gente precisa fazer um tratamento cirúrgico. Agora, depois de fazer um tratamento cirúrgico, a pessoa está curada ou ela precisa fazer outros tratamentos cirúrgicos? Não, a gente tem o objetivo de fazer quantas cirurgias para endometriose? Você chega para mim, doutor, quantas cirurgias você quer fazer? Eu quero fazer uma. E qual? A melhor possível em que a gente trate ela. O objetivo é observar toda a pelve, rastrear a pelve e fazer uma. Não existe mais hoje em nenhum lugar de respeito cirurgias repetidas. Trata um pouquinho, opera um pouquinho, trata um pouquinho, opera um pouquinho. O tratamento é único. A cirurgia tem que ser única. A gente tem que rastrear, então, prevenir. Mas se ela tiver vários focos, se ela tiver um foco no intestino, um foco, vamos supor, na trompa, a gente vai fazer essa cirurgia uma vez só. Então a gente precisa criar um grande serviço. E isso é o nosso objetivo, principalmente aqui em Santos, que é uma cidade um pouco menor. Eu, para hoje, poder falar que eu trato endometriose, eu não estou de um ano, a gente tem uma vida de tratamento médico através da laparoscopia, e a gente tem profissionais juntos. A gente tem um profissional gastrointestinal, equipe médica de diversos ginecologistas, tem o cirurgião urológico, para quando acomete as partes da bexiga, da parte dos canais do rim, a gente precisa ter um urologista amigo, e no nosso caso não é um amigo, é um agregado à nossa equipe. Então, basicamente, como são os órgãos pélvicos os principais, o ginecologista, e não é um, são vários bons dessa área, um cirurgião gastrointestinal junto com a gente, e o urologista também junto com a gente. A gente precisa estar uma equipe forte junto, porque a endometriose é sem vergonha. Se a gente não trata ela bem, ela vai voltar. Por isso que a gente fala das cirurgias que vão aparecendo e vão fazendo, porque a gente não atingiu o objetivo cirúrgico completamente. Ela é uma doença crônica. Ela pode sim voltar, é lógico, mas se a gente atingir ela de uma forma bem, a gente melhora a qualidade de vida, essa mulher vai estar tratada e tem um intervalo livre de doença, talvez para o resto da vida. Não podemos falar se é para o resto da vida, porque as meninas estão vindo aí com o que a gente está fazendo hoje. Mas a gente tem uma melhora significativa da capacidade da vida como um dia a dia, da dor pélvica, da infertilidade e das funções intestinais e urinárias. Agora, como dica final, como prevenir a endometriose? É difícil a gente falar em prevenção, principalmente a prevenção primária. Como a gente vai impedir que uma moça com 16, 18 anos, que estão iniciando as primeiras menstruações, a vida sexual, não tenha dor, não tenha problemas de infertilidade. Então a gente tem que fazer isso de uma forma geral, com a bom-estar, boa alimentação, controle da menstruação e controle anticoncepcional. Muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigada. Será um prazer estar aqui com você. Obrigada. E você não deixe de acessar o www.programaartedeviver.com.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.